Estou conversando hoje com a doutora Janine Camilo. A doutora Janine Camilo trabalha com nós, olha, faz uns 5 anos, né, Janine? Eu acho mais ou menos, né? Eu acho que tem até, acho que tem até mais um pouco, viu, Acho, Renar? acho que tem mais, né? A doutora Janine, ela é psicóloga, depois eu passo a palavra para ela se apresentar de maneira definitiva, mas é uma pessoa que nós temos um carinho muito especial fora do campo profissional, até mesmo de amizade, quase que de irmandade aí. E além disso, ela é uma excelente profissional, tá? Uma excelente, uma das mais magníficas que eu conheço. Então, Janine, pode se apresentar para todo mundo que está nos assistindo para que a gente comece então a nossa live. Oi, pessoal. Eu sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais, atuo aqui com a microsemiótica irídia, trabalho também com a parte neuropsicóloga, tá? E tô aqui hoje para falar com o Renar de um tema que eu gosto muito, sou apaixonada desde que eu conheci a Flor de Íris, essa questão de traumas, e aí a gente vai abordar um pouquinho com vocês. Maravilha. Maravilha. Gente, quem está chegando agora, se puder colocar o coração, compartilhar o avião, para nós é muito importante, tá? A gente está aqui conversando com vocês, passando um tipo de informação preciosa e é muito bacana vocês poderem compartilhar essas informações. O tema da live de hoje é sobre traumas emocionais, tá? Traumas psicológicos, traumas emocionais, eventos que aconteceram na vida das pessoas e de que, alguma forma, deixaram marcas na vida delas. E essas marcas, muitas vezes, estão impactando diretamente a qualidade de vida delas na atualidade. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Janine e aí nós vamos começar a conversar, tá? Então, é o seguinte, doutora Janine, né, na sua opinião, de experiência, tanto por intermédio dos estudos quanto na sua própria experiência, o que é um trauma emocional para você? Um trauma emocional, Renar, ele é um registro. Ele é um registro que, para a pessoa, naquele determinado momento ali que ocorreu, foi intenso. Então, a partir do momento que eu não consigo encarar de uma forma natural um evento que acontece na minha vida, quer seja ele qual for, eu vou fazer um registro na minha parte do sistema nervoso das informações ali daquele momento. Então, não é bem o que ocorreu com a pessoa que é o trauma, mas sim como ela registrou isso no organismo dela, e esse registro passa a ter essas informações anexadas ali no corpo pelo sistema nervoso. Perfeito. E você falou uma coisa que é muito importante, Janine, né? Porque eu sempre falo, a realidade ela é uma única, né? E a maneira com que as pessoas interpretam essa realidade é que vão ditar se vão ser mais felizes, se vão ser mais tristes, né? Isso aqui é importante para contribuir para uma frase que nós sempre falamos, né? Nunca podemos julgar o trauma do outro, né? Porque para mim, muitas vezes, um copo cai no chão e aquilo para mim foi traumático e para o outro ele não entende e vice-versa, né? Então, essas percepções que os pacientes possuem nas suas vidas é o que muitas vezes alimenta esses traumas. E é papel nosso, terapeuta, respeitar e jamais julgar, não é mesmo? Isso, eu costumo falar que é o tudo do outro, né? Às vezes para a gente parece que não é algo significativo, mas para o outro foi muito intenso. Então a gente tem que ter o respeito daquela situação ali para o outro. Maravilha. E uma pergunta para você também. Um trauma acontece na vida de uma pessoa. Um exemplo, um falecimento de um ente querido, o rompimento de um relacionamento, a perda de um emprego, né? Seja lá qual for o evento. Você percebe que muitas pessoas reagem a esse trauma, alguns de maneira imediata, enquanto outros vão reagir somente dali meses ou às vezes até mesmo anos. Então um trauma pode impactar a sua vida daqui a alguns anos, por exemplo, ou todos vão ter uma reação naquele momento. É interessante, Renar, porque assim, eu noto que tem pessoas que chegam aqui no consultório, às vezes o evento foi impactante não para aquela pessoa, mas, por exemplo, assim, às vezes o evento aconteceu com um familiar. Às vezes a pessoa, por conviver com aquele familiar, ouvir a família expressar com aquele familiar ali de uma forma que não é muito legal, ela carrega aquele registro e numa determinada data ela também pode passar a sentir a questão emocional que aquele familiar registrou também. Porque aí faz parte também do meio ambiente que a pessoa ali está inserida. Então, por exemplo, se eu passo um estresse muito grande no trabalho,
eu posso levar aquela informação ali para minha casa. Às vezes, na minha casa, quando eu estiver fora do ambiente estressor, eu posso sentir aquela sensação, aquilo ali me prejudicar, e se eu tiver um filho ou um marido, eu vou passar aquela informação, às vezes, também para o ambiente. Então, tanto prejudica a pessoa que está carregando aquela situação, quanto também quem está à volta ali daquela pessoa. Porque tem o impacto da sensação da pessoa na rotina dela de vida. Isso que você falou é muito importante, né, Janine? O bem-estar emocional, hoje em dia, eu digo que é o que nós mais temos de precioso, né? E você falou algo interessante, que é o quê? Muitas vezes um trauma que uma pessoa passa não vai afetar somente ela, né? Muitas vezes esse trauma que vai para dentro dela, como você falou, vai afetar o processo de criação de um filho, vai afetar o relacionamento com o marido, com a esposa, com o namorado, vai afetar a qualidade de rendimento dela no ambiente, né, de trabalho. Então, isso que você falou é muito importante, né? Algumas pessoas reagem de maneira quase que imediata a um evento, enquanto outros irão reagir de forma mais tardia, mas os danos que um trauma traz, eles praticamente não são exclusivos nossos, mas sim daqueles que convivem também com nós e terão de maneira generalizada piora da qualidade de vida, né? E isso é muito interessante, né? Porque quantas pessoas, né? Quantas pessoas vão ser alimentadas por alguém que sofreu um trauma? E aí terão menos autoestima, serão mais tristes, terão menos disposição. E muitas vezes essa pessoa não sabe, né? Por que ela é triste, não sabe por que ela não tem disposição. E é papel do terapeuta, falando de você, diagnosticar isso, né? Encontrar o que está acontecendo e aí saber tratar esse paciente para que ele possa reagir melhor. Isso. O interessante, Renan, é que assim, uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Eu falo a gente, às vezes até passa batido pelo terapeuta também. Porque quando a pessoa ela registra um evento traumatizante, às vezes aquilo ali vai ficar registrado na fisiologia primeiro, para depois ela ir para o somático e gerar uma reação na pessoa. Isso a gente chama de engrama, que é um registro que vai mexer na fisiologia da pessoa. Então, se naquele momento ali a pessoa registrou, por exemplo, uma arritmia, ou uma temperatura diferente no corpo, quando aquele trauma voltar a ser expresso na pessoa, a sensação, quando ela chegar em algo que remeta a ela àquela situação, ela vai ter as mesmas reações ali naquele momento. Então, às vezes as pessoas não compreendem por que às vezes a pessoa está bem o tempo inteiro e num determinado momento acontece. E aí quem convive, às vezes pensa, é frescura, não, é só quando o fulano quer, ou é só quando a pessoa... Não, aquilo ali mexeu na estrutura fisiológica. Então, no momento que o gatilho ali vem, às vezes a pessoa não consegue lidar, porque ela volta novamente na mesma fisiologia que o corpo registrou. E aí é onde a pessoa passa mal. Isso que você falou é muito importante, é maravilhoso, tá? Porque assim, ó, eu já ia entrar na pergunta sobre os sintomas, mas eu até vou voltar um pouquinho para comentar, né? Para deixar claro para quem está nos assistindo. Então, algumas pessoas, né, que passam por traumas psicológicos, por traumas emocionais, algumas pessoas vão ficar de maneira, podemos dizer, permanente, né, com os sintomas, e daqui a pouco vamos falar dos sintomas, né? Enquanto outras não, né? Vão ficar bem. Porém, quando passa por uma situação que o arremeta novamente àquele evento traumático, elas podem, então, passar mal, né? Voltar a ter esses sintomas. Então, alguns vão ter mais permanentemente, enquanto outros serão mais esporádicos, né? Por conta da lembrança desses eventos. Isso. Isso. Por exemplo, vamos citar uma situação assim que é comum no dia a dia. Às vezes uma pessoa passa por uma situação de furto. Né? Tá andando na rua ou tá em algum lugar, ela é furtada.
a pessoa ali, o registro de temperatura, às vezes que a pessoa estava naquele momento, estava num momento de muito sol, ou num momento, por exemplo, de frio extremo, ela pode registrar aquilo ali na fisiologia dela, e quando ela identificar alguma pessoa, por exemplo, que pareça com a característica da pessoa que fez o furto, só dela ver a pessoa, ela pode voltar a sentir. Incrível, Ou se ela né? chegar num ambiente que está ali naquela mesma temperatura. Não quer dizer que ela vai sentir a reação em todo o momento. Então, cabe ao terapeuta também ouvir da pessoa o que ela sente no momento e como que ela responde aquilo, para que a pessoa saiba como trabalhar tanto a nível fisiológico quanto a nível emocional, para fazer uma correção correta. Porque, senão, por exemplo, eu limpo o registro apenas emocional. A pessoa chegou num ambiente da temperatura, ela vai voltar a sentir o quadro e não vai saber o porquê. Isso é Entende? incrível, gente. Isso é incrível, tá? Porque assim, ó, você trouxe uma informação que poucas pessoas sabem ou entendem, né? Porque muitas pessoas relacionam o seguinte, como você pegando o exemplo do furto aqui, né? Ah, sei lá, foi um homem mal encarado. Então, toda vez que eu vejo um homem mal encarado, eu disparo aqueles sintomas. Isso, ok, muitos sabem disso. Mas isso que você falou, de novo, que é quando o corpo se submete a um ambiente que lembra aquele outro ambiente, as sensações disparam. Então, como você falou, aquele evento aconteceu num dia muito quente, por exemplo, né? Então, às vezes, ela associa não somente o homem mal encarado, mas próprias sensações de calor térmico podem disparar também aqueles sentimentos, né? Então, olha o quanto muitas vezes é difícil para o paciente, né, saber o que ele está passando. Porque ele pensa assim, nossa, estou com calor e voltei a ter taquicardia, voltei a ter excesso de suor, a mente fica vaga, mas não estou vendo ninguém estranho. Né? Então, muitas vezes, o ambiente, né, dispara os sentimentos, às vezes é um objeto, como o homem mal encarado, estamos falando aqui, né? Então, olha o quanto é incrível isso, né? A gente tem informações novas, sabendo que muitas vezes pode ser o objeto ou muitas vezes o ambiente, né? Olha o tanto que é interessante, Renan. Eu tive um caso que eu tenho de uma pessoa, né, que ela foi muito criticada na infância pela questão do sobrepeso. Perfeito. E aí o que acontece? Essa pessoa engravidou, né? Ela conseguiu emagrecer, ela engravidou, e aí o que acontece? A criança não estava ganhando peso. Por quê? A mãe tinha um registro emocional de que ela não podia ganhar peso. Perfeito. Entende? E passou, e aí né? e estava passando ali aquela informação para a criança. Então, o que acontece? Quando eu entendi essa questão fisiológica, o que eu fiz? Eu passei a trabalhar também a questão de micronutrição, porque já que a criança tinha uma informação de que não poderia ingerir em doses maiores, que é a alimentação da mãe, foi importante fazer uma mudança fisiológica durante aquele período. Entende? E hoje, o que eu tenho feito até essa criança chegar numa idade, né, para a gente fazer a liberação também da criança. Tratei a mãe durante o período ali, né, e no pós, e agora eu ainda venho acompanhando as duas na questão. A mãe já liberou. A criança, é até um menino, a criança ainda estou fazendo esse acompanhamento porque vou ter que trabalhar essa questão fisiológica, porque senão a criança também vai ter sempre essa informação de não poder ganhar peso porque a mãe foi muito criticada. Isso aí é Entende? incrível, né, Janine? Isso é incrível porque, assim, né, é que é um assunto muito vasto, nós ficaríamos horas falando aqui. Uma coisa que eu acho importante falar também é que muitas vezes nós falamos sobre herança genética. Né? Puxou a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, né? Mas herança genética, eu costumo dizer, é tudo aquilo, né? Então, por exemplo, se você vem de uma família que costuma se alimentar de muito fast food, né? De muitos alimentos porcarias, então isso também é uma herança que é passada, que pode não vir necessariamente do DNA físico, né? Mas que se acopla mentalmente e você reproduz esse movimento
de forma como se Isso. fosse uma herança. E você falou, tem que tratar a mãe, tem que tratar o filho, porque de nada adianta tratar um se o outro continua alimentando aquele outro, né? Então, Isso. essa ideia de tratamentos, às vezes, familiares, ela é muito interessante. Isso. E o importante também, Renan, é que às vezes o que acontece? Tem muito desespero do terapeuta. É, O terapeuta muita quer ansiedade. saber assim, ó, onde eu vou olhar? É. Onde eu vou olhar, não é onde Qual que é o sinal eu vou que tem só que ver, olhar. né? A primeira coisa é olhar o que é o sentimento base da pessoa. Qual que é a sensação base? Tudo que a pessoa te contar do efeito do trauma, do que aconteceu, é a história. A história é importante para a pessoa que sentiu. Mas vou voltar a falar novamente para ficar bem claro para o pessoal. É o registro no sistema nervoso, pessoal. Então, não é a história, não é a novela, vocês desculpa a expressão. Entendeu? É a cena impacto. Qual que foi o impacto dessa pessoa? Ela teve frio? Ela teve calor? O coração Ela teve disparou, falta né? de ar? Ela teve hipertensão no momento, um pico hipertensivo? Ela sentiu que não estava respirando e estava... É isso que é o trauma, pessoal. É isso que precisa ser limpado dessa parte neuronal da pessoa para que ela possa sarar. Então, assim, não preocupe demais, assim, aonde que eu olho, onde que eu descubro. Conecte com as sensações da pessoa, com a queixa da pessoa, e vocês vão conseguir fazer a liberação. Ótimo, isso que você falou é uma grande aula, né? A gente sempre fala, né? Retirar a ansiedade do terapeuta, né? Muitas vezes o terapeuta ele tem ansiedade. Ah, qual que é o sinal? Ah, isso aqui não, é uma história, tem que identificar os sintomas, a sensação que o paciente teve, né? Isso aí você falou muito importante. Pessoal, só pra gente falar, tá? Slides de quarta são menores, tá? Daqui a pouco a professora Janine vai passar para nós um modelo de respiração para aliviar sintomas de traumas. Então, quem está aqui, vamos ficando que vai melhorar ainda mais a live. Tivemos perguntas, uma da Ruby ali, daqui a pouco eu coloco para nós, vou deixar mais para o final da live, tá? Mas para quem está aqui, gente, quem puder colocar no coração e compartilhar no avião, para nós é muito interessante. Mas, Janine, para amarrar essa parte que nós estamos falando aqui, sobre, então, sintomas de traumas. São muito variados, né? A pessoa que registrou um trauma, ela pode ter uma infinidade de sintomas. Tem sintomas mais prevalentes que tu pega no consultório? Ah, normalmente os pacientes relatam isso, né? Uma grande maioria relata isso. Como é que funciona isso? Quais são os principais sintomas? A maioria, assim, que ganha disparado, Renar, é o efeito luta e fuga. Sempre a pessoa está num estado de alerta maior para fugir do evento. Entendeu? A maioria é o que ganha mais disparado, escapar, mas né, não são todos. Entendeu? É lógico que tem pessoas que já se sentem paralisados. Mas a grande maioria ainda é pessoas que têm aquela reação, tem que fugir do evento. Sim. Então, assim, para essas pessoas, geralmente eu sinto que é mais fácil fazer a liberação emocional. Por quê? Se eu conduzo o corpo dela para um estado que naquele momento que veio a sensação estressora, ela pode se manter calma, e toda vez a pessoa consegue trazer esse estado à tona novamente, o corpo dela vai reinterpretar que ele pode manter calmo. E aí ele vai apagando aquela mensagem e aí a pessoa vai saindo da questão traumática. Então, assim, por isso que às vezes tem tanto resultado, porque é o que mais é a busca do pessoal. Esse efeito luta e fuga ainda é a maioria dos registros. Uma coisa interessante a complementar também aqui, como você falou, né? O nosso cérebro, né? Ele aprende sempre por pareamento, né? Por repetição. Então, como nós falamos lá, se eu fui assaltado por um homem mal encarado, então meu cérebro associa que quando eu vejo um homem mal encarado, eu passo por um problema. Isso. Né? E como você falou, agora a parte do tratamento é retreinar o cérebro, né? A parear novamente a nossa mente com novas sensações. Então, fazer o cérebro entender que quando eu passo por uma situação semelhante, eu não preciso sair em fuga. E retreinar o cérebro, né? Isso é muito interessante.
Uma pergunta aqui, tá? Vou aproveitar para fazer. A pessoa comentou assim: e quando o registro do trauma está no nível inconsciente e a pessoa não se lembra conscientemente do evento ou da sensação estressora, a gente tem o que fazer, Janine? Gente, uma coisa que vocês têm que entender, o registro ele é sempre inconsciente, porque se ele fosse consciente não era Ninguém quer trauma, não era sofredor, trauma. né? Ninguém quer passar mal, Porque se né? eu tenho consciência que aquilo ali, eu não tenho um trauma, Sim. eu tenho consciência, então ele sempre é inconsciente. Eu vou explicar novamente. O que Ele acontece? não passa pelo trauma de propósito, Não, só o para comentar assim. Então nunca vai engrama, ser consciente, né? isso. O engrama é feito, que é o registro a nível límbico, fisiológico, né? E aí ele passa pela amígdala cerebral também. Então aquilo ali fica, até seu pai cita muito, né? Tempo confuso, Sim, né? Que é exatamente. onde embola toda a questão. O que é aquilo ali? É um bolo, pessoal, que a gente entende hoje que ele acontece na parte do sistema nervoso, porque são milhões de neurônios. E aqueles neurônios se embolam no momento do trauma. Então, o que acontece? A pessoa não tem consciência disso. Eu não vou ter a consciência. Ai, meus neurônios se embolaram. Não vai ter essa consciência. Então, por isso que ele é inconsciente. Por isso que quando a pessoa sai da questão estressora, ela tem um vácuo. Eu não sei como que eu vou lidar no pós. E aí, muitas das vezes, pessoal, a pessoa tem que ser ajudada terapeuticamente para deixar a bengala também. Porque se eu sempre falo para as pessoas que eu tenho medo, que eu não consigo ficar sozinho, porque era o meu registro traumático, como que de amanhã para depois eu vou falar para o povo, estou pronta para tudo? Entendeu? Então ela precisa também desse suporte para saber viver depois livre do evento. E justamente por ser inconsciente, né, Janine, o registro do trauma, justamente por ser inconsciente que algumas pessoas manifestam os problemas uma semana depois, e algumas manifestam anos depois, né? Isso, igual tem gente que me pergunta assim, Janine, pela íris vê quando a criança foi vítima de abuso. E uma criança de 2 anos e meio? Uma criança de 2 anos e meio, pessoal, não sabe o que é um abuso, não. Ela vai entender, às vezes, lá pelos 15, pelos 20, quando ela começar a ficar mais aflorada na sexualidade dela. Não quer dizer que quando ela registrar a compreensão, não vai marcar lá na íris dela nos 2 anos e meio. Não é isso que eu falei. Vai marcar na idade do ocorrido. Porém, ela só vai marcar quando ela souber o que foi o ocorrido. Então, assim, por isso que a gente tem que abrir nossa mente, que é algo simples se o terapeuta tiver calma para tratar e souber ouvir, acolher, porém é complexo de compreensão se eu me desespero. Porque eu vou entrar na mesma sincronia do que está buscando tratamento. Entendem? Não, excelente. Isso que você falou agora foi maravilhoso, do exemplo do trauma inconsciente, né? Você falou, de fato, uma menina com 2 anos, ela não tem consciência. Então, obviamente, vai ser inconsciente aquilo, né? Ela vai ter consciência quando se tornar preparada para ter consciência sobre aquilo. E aí nós falamos assim, às vezes foi abusada com 2 anos. E aí, às vezes, a criança começa a manifestar, né? Na fase infantil, ou adolescente, ou até mesmo adulta, às vezes, como a gente falou, os mais variados sintomas. Às vezes, taquicardia, às vezes, medo de estar perto de alguém, e ela não sabe de onde vem isso, né? Ela simplesmente manifesta. Então, de fato, é algo inconsciente que aconteceu, né? Porque naquela fase ela não tinha capacidade de entender o processo. Então, manifesta sintomas no presente ou no futuro, né? E lá na frente a gente vai entender o que causou. Né? Então, o trauma ele é sempre inconsciente, né? Isso. E depois, Renata, a gente podia marcar uma outra live, porque ainda tem que explicar para o pessoal, né? Como é mais rápido hoje,
que isso pode vir de um avô, de um bisavô, de um tataravô, por quê? Esse registro, pessoal, no homem, ele vai a nível de espermatozoide por algumas gerações. Na mulher, ele vai a nível ovariano e uterino em algumas gerações. Então, às vezes, também a pessoa fala assim, eu não tive nada que me impactou, mas eu tenho a sensação. De onde que veio isso? Desses registros da minha família lá de trás. Isso é incrível, isso aí vem no código genético. A gente vai ter que fazer uma live só sobre isso mesmo. Mas tem até o material do professor Vicente de Spazio, né? Que ele, como ele atende muito na Europa, então lá a parte de hereditariedade é mais conhecida, né? Então ele sempre fala, muitos pacientes chegam até mim manifestando às vezes sintomas onde o braço fica dormente e ele avalia a história, é um vô que perdeu o braço na guerra. E são situações passadas, né? Isso, o livro dele, Portal do Tempo, Release, não é que fala? Maravilhoso, maravilhoso aquele livro. Eu falo que foi o estalar mais profundo que me fez querer entender mais essa parte do sistema nervoso e mais de como esses registros ficam impregnados na pessoa, porque ali para mim foi o estalar maior. Ler aqueles relatos lá. E é interessante, né? Meu pai sempre fala isso, assim, né? Porque no Brasil é um pouco mais difícil, porque por nós sermos um país mais jovem, a gente tem pouco acesso à história dos nossos antepassados. Isso. Enquanto em países europeus, né, que foram descobertos há milhares de anos, é mais comum se ter acesso aos antepassados, né? Então, muitas vezes o meu avô, eu nem conheci, porque eu morava na Itália, na Alemanha, na Europa, né? E muitas vezes eu sinto algo e não vou conseguir decifrar de onde vem. Enquanto culturas europeias, né, ou outros países, por ter uma proximidade maior com a história familiar, conseguem chegar a esse diagnóstico mais rapidamente. Mas isso aí é um tema maravilhoso mesmo, assim, né? Que fica para uma outra live. Mas, Janine, então, o que eu quero de você agora? O que você faz? Tá? Óbvio, não vou ser redutivo para falar como você trata, mas tem algo que você costuma aplicar nos tratamentos? Você falou para mim de uma respiração. Você pode ensinar, dizer o que é, ensinar brevemente para nós? Então, Renan, como eu falei para você, a maioria das pessoas que eu atendo tem essa questão do registro do luto e fuga, que é o estado de alerta. Então, a primeira coisa que eu busco trazer para o paciente é que naquele momento ele tem que estar extremamente relaxado. Então, a primeira coisa, se eu tiver a possibilidade de colocar ele deitado, eu vou colocar. Entendeu? Pedir para ficar com a palma das mãos aberta, extremamente relaxado, de preferência sem sapato, porque se eu tô sem sapato, eu não tenho um registro que eu vou sair correndo. Entende? Então, assim, já começa a falar pro corpo, opa, você não tá nesse alerta todo. Pode. E depois... Isso. E depois eu começo a pedir a pessoa para respirar o mais calmo possível que ela consiga. Um detalhe, se eu respiro pela boca, eu estou indicando ali também que eu ainda estou no luto e fuga acionado. Então, a primeira coisa, mais ofegante, né, fazer pela boca, a pessoa fechar a boca. Entende? Sim. Não respire pela boca e nem expire pela boca. Certo? Então, a boca tem que ficar fechada. E outra coisa, equilibrar a relação oxigênio-CO2. Por quê? O corpo, para o oxigênio chegar na parte orgânica da pessoa, ela precisa ter CO2. Então, a pessoa que só tem oxigênio, o corpo não recebe oxigenação de forma correta. Então, aí eu peço para a pessoa começar com uma respiração 4x4. O que é isso? Eu puxo pelo nariz, né? Eu inspiro em 4 segundos e solto em 4 segundos, depois que ela ficou livre na respiração. Passado mais ou menos ali 1 minuto, isso tudo eu vou cronometrando, porque uma pessoa que está muito ansiosa, no máximo 5 minutos que eu vou conduzir ela num processo respiratório, porque depois ela vai dar sono profundo.
porque ela vai sair totalmente ali daquela parte do gatilho emocional. Sim. E aí, em seguida, depois de 1 minuto ali, eu passo ela para 4-8. 4 Ótimo. inspirações com 8 segundos para expirar, certo? E aí Respira em eu 4, né, termino. Janine? Só vou mostrar pro Puxa pessoal. em Tu vai 4. inspirar, ó. Puxa aí, Renan, que eu vou Isso. fazer com você, Tá, ó. vou puxar então, vamos Puxa. lá. Então vamos. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Isso. 1 segundo assim. A pessoa não está conseguindo. Eu vou entrar em desespero? Não. Não. Faz um pouco. Respira normal da forma como você está conseguindo. Vamos voltar de novo, Renan? Vamos. Agora vamos. 1, 2, 3, 4. Agora você vai soltar em 8. 1, 2, pelo nariz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês viram, né, pessoal? O Renan tá um pouco tenso com a live, por isso que ele soltou pela boca, tá? Brincadeira, hein, pessoal? Aqui, brincadeira, tá, pessoal? Mas é assim. Então, a pessoa... Aí eu vi que a pessoa abriu, eu chamo a atenção dela que ela tem que fechar a boca. Perfeito. E aí, eu conduzo aquilo ali por 5 minutos. A indicação para ficar em casa o tratamento. 4 em 4 horas. Por quê? É a forma que eu vou modificar a fisiologia da pessoa para uma coerência. Uma repetição, né, Janine? Isso. Você tem que fazer, tem que parear o cérebro, aprender a fazer isso. Aquilo, né? Lembra que eu falei para vocês que é em gramas? É uma mensagem. Sim. O corpo registrou um código. Então, eu tenho que quebrar. Para eu fazer isso, tem que ter rotina. E para eu modificar mais ainda, aí é tema para cada fisiologia, né? Então, assim, a pessoa vai ter que ir aprendendo a apagar. Então, só com disciplina. Pessoal, fala para o cliente, coloca o relógio para despertar. No máximo, um adiamento de uns 5 minutos, pessoal. O corpo tem que ter disciplina. Não adianta pular 8 horas. Isso. Repetição. Eu falo para todo mundo assim também, né? Eu costumo falar, cada escolha uma sentença. Eu não quero fazer respiração. Então não vai melhorar. Porque assim, ó, se você não entender o processo de melhora, não vai melhorar. Né? A gente precisa buscar. Então a respiração é muito importante. Você sincronizar esses espaços de 4 em 4 horas, né? Porque o seu corpo começa a registrar esse movimento, né? E aí muda a fisiologia, como você está falando. Começa a preparar para o episódio de luta e fuga para ter mais calma naquele momento. Então isso aí é incrível. A respiração... E o bacana, Janine, é que assim, não é difícil, né? Não. Muito simples, né? É muito simples. Eu falo que às vezes a gente pensa que as coisas são muito complexas. A primeira coisa é você mostrar para o seu corpo que você quer assumir o controle dele, pessoal. A partir do momento que você mostra isso para ele, ele vai entender que você vai fazer algo. E a partir daí a mudança começa a ser promovida. Só que às vezes, o que acontece, pessoal? As pessoas querem pronto. Querem rápido, não existe pronto. Isso. Entendeu? Igual assim, vocês hoje tiveram a oportunidade de aprender como liberar traumas e quem tem traumas, como eu posso solucionar. Isso aí. Não adianta vocês já quererem amanhã ser especialistas. Vocês vão começar a atender pessoas. Entender pessoas é uma jornada. Então, o pronto não existe. Eu tenho que mostrar que eu assumo o controle e que eu vou fazer algo para modificar aquilo. Eu costumo falar, né, assim, a gente, no caso como paciente, né, tem que ter o desejo de retomar o controle, de ser protagonista na vida. E quando a gente faz essa respiração, como você falou, a gente está mostrando para o corpo, não, eu quero retomar o controle, eu quero para mim o controle de novo, né? Isso aí é muito maravilhoso. E a partir do momento que a gente assume o controle da nossa vida, ninguém mais toma da gente, porque é nossa. Janine, e além da respiração, tem algum tratamento que você prescreve? Sim, então, Renan, eu amo, né, disparada a terapia Portal do Tempo,
Só que é lógico, como eu expliquei para vocês, não é só a parte de liberar o trauma. Então, por isso, pessoal, tem outras questões que a gente tem que olhar, que também tem na linha da flor de íris. A gente precisa passar uma oxigenação, como eu expliquei para vocês. A questão, né, CO2, oxigênio, fica comprometido na fisiologia da pessoa. A pessoa pode registrar uma função que eu não posso me nutrir, então eu tenho que repor os minerais da pessoa. Então, isso tem que ser olhado, pessoal. Além de eu passar a terapia que me mostra o que eu vou fazer para liberar o trauma, eu também tenho que mudar a informação fisiológica do corpo. Então, por exemplo, vamos lá para vocês entenderem. Se você olha na íris lá da pessoa, vê que ela está tendo descalcificação, o que eu tenho que voltar para essa pessoa? Entendem? Por quê? Senão, quando o neurônio começa a se recompor do trauma, ele não tem informação nutricional para ele arrumar ali o ferimento dele. Então, o trauma não vai ser 100% solucionado, pessoal. Perfeito. Eu falo assim, né? O corpo humano, ele é feito de matéria-prima. Isso. Né? Então, assim, se tu não der para o corpo humano o nutriente que ele precisa, né? De nada adianta você, muitas vezes, modular o pensamento se tu não vai ter a matéria-prima para entregar para o corpo, né? Ele precisa dos minerais, das vitaminas, aminoácidos, da própria oxigenação, como você falou, né? Então, é um conjunto. O tratamento é sempre um conjunto. Isso. Né? Então, pessoal, sempre olhe todos esses níveis, tá? O que esse corpo tá me contando que ele não tem? É isso aí. Muito bom. Pensando na reinterpretação do trauma, né, Janine? A gente sempre escreve aqui o portal do tempo, né? Ele é o portal que a gente mais indica para auxiliar na mudança do pensamento, né? Como é que você trabalha com ele? Então, eu gosto, Renar, de avaliar a questão assim, ó, qual que é o horário que a pessoa, aí eu volto de novo, né? Qual que é o horário, qual que é o momento que a pessoa sente mais a questão traumática. Ótimo. Então, se é noturno, eu preciso mudar a função do corpo, eu não vou passar para essa pessoa tomar o portal à noite. Por quê? Eu tenho que mudar essa informação, né? Sim. No organismo da pessoa. Então, eu vou passar para ela tomar de manhã, certo? Sim. Se a pessoa sente de manhã, eu vou passar à noite. Então, isso aí tudo é alinhado de acordo com a estrutura e característica de cada pessoa. Geralmente, tem pessoas que, às vezes, registram um evento que não pode ser tocado, eu vou usar tanto a versão gel quanto a versão gotas. E aí, ótimo, por aí, vai essas informações, né? Sendo vistas de acordo com a característica de cada pessoa. Perfeito. Janine, o papo está muito bom. A gente está com mais de 30 pessoas aqui, batendo quase 40 pessoas simultaneamente. Número muito bom mesmo para um período de sempre 11 horas da manhã, né? Um período muita gente está trabalhando ainda. Eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigada. Explicar para as pessoas que estão nos vendo que esse assunto é um assunto muito vasto. Né? E a gente trouxe aqui um pedacinho para tentar abrir a mente de vocês, né? Expandir a mente de vocês para entender sobre esse assunto. Colocamos a respiração como uma técnica importante. Olhem as palavras. Para você, paciente, mostrar para o corpo que você está no comando. Para não deixar o corpo dominar você. Falamos dos tratamentos florais, o portal do tempo para a reinterpretação, mas também comentamos sobre o processo de nutrição, de oxigenação, tá? Então, nutrir o corpo e nutrir a mente e entender o que o paciente pensa. Então, Janine, da minha parte, agradeço muito pela sua participação, pela sua colaboração. Obrigada. Semana que vem vamos nos ver presencialmente, né? Então vai ser um grande prazer para mim. E agora eu passo para você a mensagem final, para que a gente possa se despedir dos colegas aqui. Pessoal, obrigado por tudo, viu? Se vocês desejarem ter mais informações, me sigam aí no meu Instagram, tá? Eu não tenho poucos, tá, pessoal? Vou falar aí, vocês vão anotando, tá? @Janine Terapias, tá? @Janine Neuropsico, @Decodificação B Traumas, lá onde eu falo muito sobre traumas, tá, pessoal?
E também @Janine Cursos para Iridologistas. Tá bom, pessoal? Pessoal, a Janine, além de ser terapeuta, tá? Ela também tem os cursos que ela ministra, tá? Bem voltados para essa área de traumas. Então, quem tiver o desejo, quero conhecer mais, quero aplicar mais, tem os cursos dela, vai estar em algum desses Instagrams, eu sigo todos. Agora, o que cada um faz, você já também deu certo. Mas porque assim, eu você já vai ser separo direcionado. dentro do que é o tema que cada pessoa, para não ficar tudo embolado os assuntos, né, Renan? Ótimo. Então sigam ela, tá? Como quem teve o prazer de acompanhar aqui a live viu o quanto de conhecimento ela tem, a capacidade de comunicação dela, de explicação. Então é muito, muito bom, tá? Sigam ela que vocês vão aprender demais. Tá. E como o tema foi bom, quem sabe a gente volta a fazer uma outra live daqui 2, 3 semanas aí para expandir esses outros assuntos, tá? Então, novamente, muito obrigado. E a todos, gente, que participaram. Tem só mais uma pergunta aqui, Renan, que não dá, me chamou atenção, porque falou que a pessoa está em crise, eu não consigo ir embora sem responder. Leia aí. Um profissional que tem crises de ansiedade matinal, mas trabalha à tarde e não consegue ir ao trabalho, porque desencadeia crises, desmaia, vomita, tem trauma, horror à profissão, aos Interprofisc. Não entendi esse final. Também, né? Então, vamos lá. Um profissional que tem crise de ansiedade. Primeira coisa, o registro emocional dele foi ansiedade. Voltamos a falar, qual que é o período? Manhã. Ótimo. Então, pessoal, ele registrou o evento na parte da manhã. Por isso que ele trabalha à tarde. Aí tem que trabalhar a temperatura nessa pessoa, tá? E aí ele não consegue ir ao trabalho. Então, por quê? Foi num ambiente igual o que o trabalho lá está remetendo ele, que a crise foi instalada. Aí vê se não é nesse trabalho ou se foi em outro que parece com aquele local. Ele desmaia, vomita, porque ele entra num gatilho tão grande que o corpo dele acessa que tem que desligar, né? Por isso que ele desmaia, para preservar o sistema nervoso e as funções cerebrais, tá? Tem trauma de horror à profissão. Isso. Então, olha se esse pai, ou se essa mãe, ou se algum familiar não odiava o serviço e falou isso para ele, e ele registrou, ou se ele trabalhou com algum familiar, ou se ele não sofreu abuso no trabalho e alguém da família obrigou ele a ir trabalhar. Esse é o caminho, né? Para ir, tá bom? Mas a pergunta é Nativa Caiapo, acho que é isso, né? Isso. Nativa, qualquer coisa me chama no privado. E se você entrou na live agora mais para o final, tá? Eu recomendo que você reassista a live inteira, porque o que a Janine falou aqui nessa resposta foi quase um resumo, né? Que foi o quê? O horário... Manhã, beleza. Mas por que se manifesta no trabalho que é à tarde? Porque muitas vezes o ambiente do trabalho remete ao trauma. Pode ser a temperatura, pode ser um colega, pode ser qualquer coisa ali, né? Então, é importante colocar luz para enxergar isso. E por que desmaia? Porque o corpo quer preservar a sua integridade, né? Isso. Então, a resposta da Janine foi um bonito resumo do que nós falamos até aqui. Então, ou reassiste a live ou chama a Janine aqui no participar. Isso. Tá tudo escrito aí a resposta. Deu? Tá? Ela fez o resumo perfeito. Mas então obrigada, obrigado viu, Renan? Depois, se você puder me mandar essa live, eu gostaria, tá? Não, vou passar para minha equipe aqui. Amanhã é feriado, mas acho que sexta-feira no máximo a gente passa a live, tá? Obrigada. Vou te marcar também no Instagram para você compartilhar no seu Instagram. Tá legal? Bom. Então tá, valeu, tchau. Querido. Beijão, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.